três opções de temas diferentes. O papel da mídia frente aos comportamentos ansiosos, porque eu vi que isso está bem presente agora com essa pandemia e está chamando muito minha atenção. O pessoal está surtando, né? Principalmente nas redes sociais. É muita informação errada, inclusive, e o pessoal tá surtando, tá pirando nas redes sociais em função disso. E aí eu tô pesquisando. Outro tema também, o papel da psicologia frente às intervenções, do psicólogo frente às intervenções de crise. Eu achei bastante material bem interessante. Não sei se vocês estão acompanhando direto no site do Conselho Federal de Psicologia. Ele está saindo várias lives, sempre alguma atividade que eles estão fazendo. No domingo saiu com a Ana Bock também, não sei se vocês viram. Sim, a gente viu com a Elid. Na realidade, assim, e no Conselho Federal também, saiu na segunda alguma coisa, algumas orientações a respeito disso. Esses são temas agora que estão super em alta. Aí, né? Em alta, muito em alta. A efetividade do atendimento psicológico online também foi outra coisa que agora veio uma nova normativa, né? Sim, tipo, uma pergunta que me chama muita atenção nesse tema seria o quão preparados os psicólogos profissionais estão, né, para fazer esse atendimento. O que é necessário para fazer esse atendimento? Porque agora, não sei, porque pelo que eu entendi, assim, o Conselho estipulou que as pessoas só vão fazer o cadastro e, a partir do cadastro, elas já estão autorizadas a atender, o que não era anteriormente, né? Anteriormente tinha que passar por uma fiscalização do Conselho. Atualmente isso não precisa, né? Até em função desse grande aumento na procura dos atendimentos. Pois é. Aí eu tô pensando nesses três temas, agora eu tava lendo a respeito. Eu sei que tá bem em cima para mim mudar o tema. Sim. Não, mas tudo bem. É que eu acho que também várias mudanças aconteceram, né, Thaís? Eu acho que essa é mais uma que a gente vai ter que se adaptar e fazer essas mudanças no tema tranquilamente. Porque daí também, provavelmente, tem muito material sobre isso agora, né? Então, tu vai ter que ler bastante, vai ter que acompanhar, já começa a fazer, porque eu tive vendo lá no Drive, tu não tá com... Não tem botada nada, isso aí. Não botei nada. Não, mas então dá tempo de fazer, porque eu não sei se vocês viram, eu também botei na plataforma aula algumas coisas para vocês fazerem, tá? Porque também a gente tem que ir comprovando, né, que nós estamos trabalhando, que estamos fazendo as nossas atividades, porque como isso não vai ser recuperado, então é importante que a gente faça isso para ir seguindo as orientações, né? Vamos ver quando que vai acontecer, o que vai acontecer, mas a gente pode ir nesse horário sempre discutindo o que vocês estão fazendo, como é que vocês estão pensando, botando algumas coisas no aula, no Drive, daí a gente vai trabalhando dessas duas maneiras, né? Dessas três, né? Por aqui também dá para ser. Tá, mas o importante, né, Thaís, é tu poder definir agora um deles. Não sei qual, porque todos eles... Agora quando a senhora mandou mensagem lá do grupo, eu tava lendo a respeito deles, né? Eu tava sozinha aqui, eu disse, onde está esse povo? Esqueceram. Tudo sumido. Deve estar todo mundo cheio de atividade. Eu acho que... Bastante online, né? Bastante atividade. Hoje mesmo eu faço um dia da aula, que vai ter hoje de noite, escrevendo já para tirar as dúvidas com ela à noite. Então foi um dia, desde ontem eu tô assim, o dia inteiro só no computador. Sim, tá todo mundo assim. Tá, e tu como é que tá? Então tu vai definir o teu, Thaisa? Sim, eu tô lendo aqui uns artigos que eu achei a respeito da atuação, né, do psicólogo frente às crises, e depois eu tava pensando em pesquisar a questão que a senhora até me comentou aí sobre os atendimentos online. Mas talvez dá para conciliar esses dois temas, né? Tu não precisa... No caso, juntar os dois. Exatamente, quer dizer, em situações de crise, uma das possibilidades de intervenção é online.
Interessante. Entende? Tu faz, ó. Não permitia. Para aí que a Renata. Diz para ela entrar de novo, que eu não permiti que ela entrasse. Eu vou dizer aqui para ela no grupo. Vou dizer aqui para ela no grupo solicitar. Tá. Eu só vou silenciar meu microfone aqui, mas eu vou continuar ouvindo você, só por causa do barulho. Tá. Tá, mas tu conseguiste entender? Porque eu acho que daí daria para fazer esses dois, juntando, né? Esses dois temas, eu acho que fica bem interessante. Talvez, assim, a terapia online como uma possibilidade de intervenção em situações de crise ou em situações de emergência. Entendeu? Ela está me ouvindo? Tá. Então, tá. Sim, tá. Isso aí. Vai interessar. Tá muito barulho aí? Tá, deixa eu abrir o meu. Tá. Que ótimo. Eu fugi pro meu quarto e botei um bilhete na porta. Não é difícil achar um lugar, né? Porque tá todo mundo em casa e todo mundo quer um espacinho, né? Tá, e tu, Ariana, como é que tá? Não, tá bem tranquilo o meu tema. Eu segui nele certinho, tá lá o objetivo já, o problema direitinho. Agora, hoje eu tava tentando escrever uma justificativa, né? Para que possa entrar ali meu objetivo, né? Eu possa, na justificativa, estou achando minha dúvida hoje. Da justificativa não precisa ter um referencial teórico, né? Não necessariamente. Alguns autores colocam, até porque ela tem que ser breve, né? Porque depois o que vai acontecer? Agora a Renata entrou. Tu vai pegar a tua justificativa e ela vai para a introdução na hora do artigo. Tu entende? Então, agora, como é que eu arrumo isso aqui agora? Agora a gente... Tá, não sei. É assim? Fica todo assim? Não, da Renata aparecendo aqui. Eu acho que o dela não aparece o vídeo, não aparece o teu, né, Renata? Renata, o teu microfone tá desligado. Oi, tá me ouvindo? Oi, tudo bem? Sim. Agora foi. Tá ouvindo? Tô. Tá. Tô arrumando aqui. Tá arrumando? Então tá. Tá, vai arrumando então. E aí tu tá como, Ariana? Tá, o que eu tava explicando... Isso, o que eu estava explicando é que nem sempre, assim, alguns autores na justificativa, alguns colocam que sim, que é importante ter a fundamentação teórica, já outros não, porque como eu estava explicando, essa justificativa depois, ela vai lá para a introdução, tá? Tudo que vocês estão fazendo agora, que é os objetivos, o geral, o específico e a justificativa, ele vai no final da introdução, depois do artigo, no TCC 2 seria. Sim. Tá, daí ela vai bem ali no final. Tá, e tu, assim, tu continua, como é que tá o teu tema, Ariana? Tá tranquilo. Tá. Tô achando bastante material, acho que não vou continuar sempre nele, não. Tô bem tranquila para escrever ele, então vou seguir até o final. Como é que era? Sobre o... A automutilação entre estudantes de escolas, que aí eu pensei em fazer daqui do município de São Jerônimo. Tá. Então, bom, eu até pedi para vocês, eu acho, se não me engano, numa das próximas tarefas, já é construir o sumário. Não sei se vocês viram lá no Não, do sumário eu não vi ainda, só vi que tinha um problema e os objetivos. Tá. O sumário eu não tinha visto. Isso, no próximo eu acredito que é
os problemas, os objetivos e a justificativa. Eu acho que é isso. Não sei se eu já pedi. Eu não sei se eu já pedi o sumário. A justificativa tá. Não, o sumário ainda não estava. Não tá? A justificativa tá dia 1º. Tá. Porque o que acontece, assim, a partir disso, a gente pode pensar como vai constituir os capítulos de vocês, tá? Porque o capítulo, geralmente, ele tem que estar ligado ao tema, tá? Então, geralmente, se faz, assim, uns 3, no máximo, assim, uns 3 capítulos falando sobre o tema. Vocês imaginam assim, ó, que a pessoa que vai ler o artigo de vocês, ou o trabalho de vocês, ela não sabe nada sobre esse tema. Então, vocês têm que explicar um pouco o que é, vamos supor, o que é a mutilação, ou o que é a situação de crise, o que é o atendimento online, né? Então, tu poderia pegar, assim, um dos teus poderia ser a mutilação, né? O outro, a questão dos adolescentes, e talvez já falando o terceiro seria os adolescentes e a mutilação já junto. Ô, professora, isso seria tipo os objetivos específicos, então, pelo aquele vídeo que a senhora mandou? Mais ou menos isso? Não. Isso, na realidade, isso eu estou falando do sumário, o sumário a partir para fazer o referencial bibliográfico. Tá? Entendi. Então, vamos voltar um pouquinho. Tá? Vamos voltar. Primeiro, pensando assim, o tema de vocês, ele está ligado ao problema de pesquisa. Correto? Sim. Correto. Tá. O problema de pesquisa, ele tem que ser respondido através dos objetivos. Então, é importante que vocês determinem, assim, os objetivos que vão responder ao problema, tá? Vamos supor assim, se tu quer saber da mutilação, quais, o problema geral, não sei, vou pensar assim, como acontece a automutilação nos adolescentes que frequentam uma escola de 5ª série, tá? Vamos supor isso. Bom, esse seria o objetivo geral, tá? Os objetivos específicos é o que tu tem que ver, o que tu quer saber especificamente disso, tá? Quantos adolescentes fazem isso, ou poder fazer a diferença entre sexo, ou poder fazer a diferença entre idade. Então, são algumas peculiaridades que tu vai querer saber, que também vão responder ao teu problema de pesquisa. Tá? Objetivos. Bom, a justificativa, eu já falei assim um pouquinho, é da importância. Por que é importante esse trabalho? Qual é a relevância desse trabalho? Eu já vi a tua, Renata, eu estava lendo a tua, ficou bem legal a justificativa, tá? Só ali tu tem algumas coisas que eu botei, algumas eu arrumei no Drive, mas depois eu vou ver como é que está aqui, daí eu faço a devolução pelo aula mesmo, tá? Então, agora vamos tentar começar a trabalhar no aula, porque daí também a gente já tem as evidências, no Drive a gente não tem, tá? Então, por isso que eu botei separadinho lá no aula, daí vocês sempre só vão acrescentando, não vão tirando, daí no final também vai estar pronto da mesma maneira. Tá. Dúvidas? Thaisa, não sei se ficou claro isso. Ficou, tô só anotando aqui. Tá, porque na realidade, assim, ó, tu tem, pelo que a gente pode pensar, assim, tu teria 2 temas, tá? Tu teria o tema, que teria que falar sobre os desastres, ou sobre as crises, né? E até tu pode ir mais, assim, que tipo de crise, tu pode afunilar um pouco, não sei se isso tu vai encontrar na literatura, e daí depois poder também ver, assim, o que se tem sobre atendimento online, em termos de resoluções. Tá? Que ela vem com uma resolução, agora nesse momento outra, então seria uma possibilidade. Certo. Renata. Oi. Eu tô
Eu estou um pouco perdida na parte do objetivo geral. Tá. Que eu escrevo, mas parece que não... Tá. Não tá Vamos ver indo. qual é o teu problema de pesquisa. Pois é, eu tinha botado que seria... são os jogos virtuais os principais influenciadores de atitudes agressivas entre adolescentes. Tinha ficado assim. Tá. Só que aí lendo um pouco, alguns artigos, eu estava pensando em fazer algo tipo... se são os jogos que influenciam ou se as pessoas já são agressivas por natureza e... como é que eu posso dizer? Acham no jogo como... Uma desculpa para extravasar. Isso. É porque, na realidade, tu vai ter que, como é uma pergunta, tu vai ter que botar será, né? Porque senão tu já está fazendo na tua pergunta, lembra que nós conversamos em aula? Tu já está fazendo a afirmação, né? Então, é importante que tu deixe, assim, aberto, né? Que tu faça a pergunta, mas sem que nessa pergunta já tenha resposta. Aí, no caso, eu tinha deixado, tipo, o problema só com uma pergunta se seriam os jogos que influenciam. Perfeito. Aí, essas outras coisas eu estava colocando os objetivos. Tá, daí como é que tu tinha feito os objetivos? Pois é. O objetivo geral eu até tinha colocado em vermelho, porque eu botei, mas não gostei. Eu vi, tá. Aí, os específicos eu tinha colocado que seria... distinguir os efeitos positivos e negativos dos jogos virtuais na vida dos adolescentes. E o outro eu tinha colocado investigar se os adolescentes que optam por jogos virtuais mais violentos já eram agressivos por natureza ou os escolhem justamente por causa dessa temática. Ficou muito grande. Ficou grande, né? Acho que dá para... É porque, na realidade, eu acho que esse segundo já está falando um pouco do primeiro, né? Então, eu acho que talvez tu teria que pensar, porque assim, ó, como é que tu vai mostrar, né? É isso que eu acho difícil, eu não sei como tu está pensando em fazer em termos de metodologia, mas como é que tu vai pesquisar se é anterior ou se é após? Lembra que eu falei um pouquinho do estresse para vocês? Não lembram? Que eu tentei explicar para vocês assim, ó. A primeira coisa, assim, a gente tem que ver se existe isso, né? Não, vou dar outro exemplo, tá? Nós fizemos aquela pesquisa onde era sobre as mulheres que sofriam violência, tá? As características de personalidade. Bom, apareceu que todas elas tinham um transtorno de personalidade. Mas a pergunta fica, esse transtorno, que é isso que tu quer fazer, esse transtorno de personalidade, ele veio antes da violência ou veio após uma consequência da violência? Isso não tem como saber. Tu entende? É mais ou menos isso que eu estou tentando te mostrar. Bom, se tu vai identificar que os adolescentes, ele tem um comportamento agressivo, tá? Primeiro tu tem que identificar, não, ele tem, tá? Mas daí para saber se foi antes ou depois, só com entrevistas individuais, e mesmo assim vai ser difícil, mas seria uma possibilidade. Ou tu fazer um estudo de caso, de repente pegando uma pessoa, ou pegando, assim, duas pessoas, fazer um estudo de caso, daí poderia saber. Não sei como é que tu tá pensando. Eu estava em termos de metodologia. Isso. Como é que tu vai fazer com as pessoas? Ou tu vai fazer só... mais era por bibliografia. Bibliográfica? Isso, que eu tinha achado alguns artigos, mas eu não sei se eu vou... É que eu tô bem confusa, porque eu sei que eu quero fazer sobre os jogos, mas também eu já penso num monte de coisa.
Sim, porque até tu tinha falado sobre os jogos de RPG e a questão de transtorno de personalidade. Aí eu tinha procurado, porque eu gostei também. Mas não achei muito material. Aí eu fiquei nesse comportamento agressivo. Ou de repente alguma coisa ligada à escola, né? Porque talvez a escola tu encontre mais, assim, o que isso prejudica. Vou dar um exemplo, assim, o uso excessivo no prejuízo na escola ou no prejuízo nas relações afetivas. Tu entende? Daí sim tu tem alguma coisa para pesquisar. Caso contrário, tu vai ficar assim nessa. Da onde que vem essa agressividade? Mas primeiro tem que saber se tem essa agressividade, tu entende? É o que eu falei um pouquinho da violência, ou também eu tinha explicado para vocês do estresse. Porque não adianta, vamos supor, tu querer saber quais os sintomas de estresse de uma pessoa, se é mais físico ou psicológico, mas tu não sabe se essas pessoas têm estresse. Entendeu? É anterior e é mais ou menos isso que tu tá tentando fazer. Então, é importante, talvez, assim, que tu faça algo bem específico. O prejuízo desses jogos, aonde? Não se eles aumentam a agressividade ou não, mas aonde que eles causam esse prejuízo, as consequências, não a causa. Tu entende? Não sei se ficou mais claro. Não, entendi. Entendesse? Conseguisse? Dúvidas mais? Ainda não. Ainda não quer. Eu ainda não tenho dúvida, assim. Vamos ver quando escrever agora a justificativa, né? Porque hoje eu escrevi 3 tipos de justificativa, mas estava na dúvida do referencial teórico, né? Não, é o que eu falei, alguns colocam, assim, dá para colocar, às vezes até para justificar, tá? Ou uma estatística, assim, ó, de repente, assim, Botega diz que 20% dos adolescentes cometem mutilação. Então, essa é uma informação importante. Daí, tu traz um autor para justificar a importância do teu tema de construir um artigo ou escrever sobre ele. Tu entende? Então, o autor, ele justifica a importância, ou a mesma coisa, assim, na justificativa, às vezes, uma estatística de um jornal, ou uma estatística mostrando, assim, o crescimento da violência. Ou a Thaisa pode colocar, o que acontece? Atualmente, nós temos um aumento das situações de desastres ou de crise, porque acabam englobando, tem uma ligação, uma conexão com todo mundo, né? Então, cada vez mais essas crises estão presentes. Também as pessoas têm um aumento do número da população. Então, vários pontos que fazem com que aumente os desastres. Então, isso tu pode botar na tua justificativa, mostrando a importância de estudar isso nesse momento. Tá. Você conseguisse, Thaisa? Mais ou menos. Eu estava lendo aqui a resolução do CFP, estava lendo aqui a resolução do CFP sobre os atendimentos online. Sim. A primeira resolução que saiu foi em 2012, ela teve uma atualização em 2018. Sim, teve, e agora teve uma nova, não sei se já saiu a resolução. Não saiu ainda, era isso que eu estava vendo, a última que eu achei que foi em 2018. Mas não sei se vocês ouviram a presidente do Conselho Federal de Psicologia falando, tá? Eu acho que não sei se foi para vocês, ou tem um link, tem no próprio site do Conselho Federal de Psicologia, tem um link que é só sobre isso, tá? Se tu entrar no Conselho Federal, tu vai entrar ali, psicologia e coronavírus, uma coisa assim, daí tu entra ali, vai ter uma parte que vai ter vídeos, e no primeiro vídeo da
da presidente do Conselho Federal, ela coloca a liberação dos atendimentos online. Então, eu não sei se já está em resolução, tá? Tanto que na segunda-feira eles estavam discutindo a questão dos planos de saúde fazer a liberação desses atendimentos. Que é uma questão que estava bem complicada, que eles estavam negociando ainda como ia ocorrer essa efetivação. Que eles estavam negociando com os planos de saúde. Logo na entrada, aqui na página inicial do CFP, até tem um link de atuação da psicologia nas emergências de desastre, é isso que eu estou lendo aqui também. Sim, tem um... Ajuda bastante. Isso, que depois ele está também lá não tá, não, esse não tá. Eu acho que material tu vai encontrar bastante, né? E vai ter que trabalhar com as resoluções do conselho. Tu vai ter que fazer... Isso, era isso que eu lhe perguntar agora. Eu vou trabalhar com artigo, com livros e com as resoluções, no caso. Sim. Tá. Tu vai ter que fazer isso. Tu vai ter que pegar, talvez pensando assim num capítulo, Conselho Federal de Psicologia e as suas resoluções. Tá? E aí tu começa a falar o que é o Conselho de Psicologia Federal e o que são as resoluções até chegar o online. Quando que aconteceu isso, né? E também as mudanças que já ocorreram. Sim, que nem nesse caso aqui, essa mudança que está acontecendo, essa nova resolução que vai sair, é em função dessa pandemia, que é uma situação extraordinária. Claro. Ó, a Andriele entrando. Realmente, é uma situação nova, né, que está exigindo esse tipo de mudança também em termos de atendimento, porque antes eles eram super rigorosos, né? Sim, a senhora falou que tinha que passar por um tipo de avaliação, não sei se é avaliação Isso, ou... é o cadastro, é o mesmo cadastro que tem. Oi, Andriele. Oi, gente. Oi. Todo mundo tá bem, né? Pelo jeito, todo mundo resguardado. Muito bem resguardados. Então, tá. Não sei se ficou mais claro, Andriele. Desculpa, Thaisa. Sim, ficou. Ficou. Porque daí é fácil tu construir os teus tópicos. E daí vocês começam a desenvolver o tópico da fundamentação teórica, né? Tá. Renata, tranquilo? Tranquilo. Tá, Ariana? Tranquilo. Tá, por enquanto. Então, vamos lá, Andrelli. Chegando, já falando. Tá. Eu fiz até os objetivos, né, gerais e específicos. Aí eu tô tentando começar, mas não coloquei ainda ali no Drive. Porque assim, ó, agora eu estava explicando que a gente mudou um pouquinho, vamos trabalhar no ambiente aula e não no Drive. Então, eu estou botando no ambiente aula para vocês ir escrevendo ali, e como uma atividade, isso vai dar presença também, tá? Então, essa nossa atividade agora está sendo gravada, daí eu vou colocar ali também, depois vocês podem assistir novamente, né? E também essas outras atividades que vocês vão postando, eu estou solicitando para que a gente possa ir acompanhando. Então, sempre eu vou dar o retorno por ali também, tá? Tá. Já tem atividades lá que vocês já podem ir fazendo. Tá, daí pode falar, desculpa te interromper. Não, é a questão da justificativa, né? Eu tô tentando começar, mas como sempre tem um pouco de dificuldade, mas né, tá bem melhor. Tá fluindo as coisas. Como daí é que é o teu tema? Só vamos recapitular o teu tema. É a influência da era digital nas relações afetivas, né? Tá. Daí o meu problema ficou: qual a percepção de adultos jovens sobre as relações afetivas na era digital? Dos jogos? Não, qual a percepção dos adultos jovens sobre as relações afetivas na era digital? Tá, entendi, perfeito. Isso, e daí os objetivos estão aqui, né? Identificar como os adultos jovens percebem a influência da era digital nas relações afetivas,
E depois eu coloquei dois objetivos específicos. Isso. Que são? Que são identificar como adultos jovens acreditam que a era digital influencia nas relações atualmente. E o outro acho que eu vou ter que modificar alguma coisa, tá? Mas eu coloquei enumerar, de acordo com a percepção de adultos jovens, os benefícios e ou malefícios relevantes dessa interação. Era digital e relações afetivas. Perfeito. Ok. Tá. Justificativa, tá? O que eu estava explicando antes. A justificativa, tu tem que falar da relevância do tema, tá? Então, tu vai começar a falar o quanto esse tema é atual, o quanto é pertinente falar sobre ele. Se tu tivesse algum autor que fale sobre ele, tu também que mostra, assim... Sim, eu posso falar daí do Bauman nesse caso. Sim, ou tu pode pegar, de repente, uma pesquisa que vai mostrar que 95% dos adultos jovens utilizam as mídias sociais ou as redes sociais. Tá? Então, daí tu mostra que isso, os jovens usam mídias sociais. Exatamente, e por isso que é importante saber como essas mídias, e se acontece não, como elas vão influenciar nos relacionamentos afetivos. Tá. Ou relacionamentos afetivos. É isso, relações afetivas. Tá? Então, daí tu faz, assim, é importante tu mostrar, assim, que o uso, né, porque tu já está fazendo, que é legal, uma conexão com o adulto jovem. Então, por que o adulto jovem? Que talvez é aquele que já nasceu na era digital. É o mais atingido por essa era, né? Perfeito. Tá. E é isso aí que tu tem que falar. Ô, Marjane, e eu fiquei com uma dúvida assim, ó. Eu já estou pensando no referencial. Perfeito. Quando eu for lá fazer o referencial, quando eu falo de relações afetivas, não precisam necessariamente ser só amorosas, né? Não. Tu tá falando de relações afetivas de uma maneira geral, por enquanto, né? Depois, sim, por enquanto. Exato. Talvez, dependendo do teu referencial, pode ser que tu vá funilar mais. Funilar mais, sim, eu pensei nisso. Mas na hora de eu fazer um referencial, eu posso construir, né? As relações afetivas são tais relações. Isso. Tá. Na realidade, o teu referencial, tá, vai ter que ser, assim, provavelmente, tu vai pegar um capítulo que tu vai falar sobre relações afetivas, o outro tu vai falar sobre a questão da era digital e da comunicação nessa era digital. Sim. Tá? E depois, o terceiro, tu pode juntar os dois, né? Tu entende? Daí junta um pouquinho de cada um e daí tu... isso. Isso, tá? Porque vocês têm que prestar atenção até no... Deixa eu pensar nas regras da ABNT, ela vai mostrar, assim, o quanto... Não, isso é o artigo, tá? Desculpa. Mas, assim, o projeto de vocês, ele vai ficar, assim, no máximo 20 folhas. Tá? Ele não é enorme o projeto. Então, é como eu disse para vocês, a fundamentação teórica, ela vai servir para dar sustentação para as pessoas lerem, assim, e entenderem o tema que vocês estão falando. E se interessarem. E se interessarem. Perfeito, e se interessarem. Então, tem que ser super breve, tá? Então, provavelmente, a fundamentação de vocês vai dar 6, 7, no máximo, folhas, isso, nem isso. Tá? Por isso tem que ser assim, super objetivo e super claro para as pessoas lerem e entenderem. Tá? Dúvidas? Mais? Ali, quanto ao objetivo específico, voltando ali, pode ser até quantos, Marjane? Olha, geralmente se faz no máximo 3, mas 2 está ótimo, tá? Não dá para ir muito, porque vocês não vão ter muito espaço,
Tá? O que é o objetivo específico? Ele vai servir para responder, ajudar a responder o objetivo geral. Então, se tu fizer, assim, mais objetivos específicos, não tem como. Vocês sempre têm que pensar que isso vocês vão transformar num artigo. Um artigo, nesse momento, assim, ó, de 20 a 25 folhas, de 20 folhas, no máximo. Tá? Então, não pode ser algo assim muito longo, porque vocês não vão ter espaço para isso. Tá? O artigo, ele sempre comunica a pesquisa de uma maneira mais objetiva. Tá. Não sei se ficou claro um pouco isso. Sim. Porque no meu eu botei 4 e eu tinha botado... Não, já tinha colocado um de compreender a relação familiar, mas eu estou na dúvida disso, de deixar o não. Porque daí tu vai misturar 2 temas, entende? Tá. E na realidade, assim, ó, eu lembro que tu tinha dito, assim, que talvez o teu objetivo, um dos motivos seriam a relação familiar. Isso. Ok, mas ele vai aparecer como objetivo, tu não vai ter que falar sobre ele agora, vai falar se aparecer, tu vai falar na discussão, tu entende? Sim, porque até sobre os material. Tá. Até porque eu quero saber os fatores que levam, né? Exatamente. E esse pode ser um dos fatores, e daí vai aparecer vai acabar aparecendo esse fator, e daí tu vai poder discutir daí lá nos dados, não agora. Senão, se tu entende, se para cada motivo agora que tu imagina, ou que tu já leu, tu vai abrir um capítulo, ou vai abrir um objetivo específico, tu vai ficar com 4, 5, 6 objetivos, e daí tu vai te perder. Então, assim, tenta reduzir esses objetivos, assim, a 2. Ok, 2 tá ótimo. Mais que 2, às vezes, é complicadíssimo, porque o espaço que vocês têm é pequeno, né? Mais o quê? Dúvidas? Renata? Não, tá. Ficou mais claro agora? Ficou. Tá? E a justificativa também, assim, ó, pessoal, a justificativa em 2 parágrafos no máximo, tá? Não precisa ser mais do que isso, porque lembra o que eu expliquei para vocês. Depois, quando vocês começarem a escrever o artigo, a justificativa, ela vai entrar no final da introdução de vocês do artigo, do TCC2. Entenderam? Então, ela não pode ser, assim, muito longa, senão a introdução, e a introdução do artigo geralmente dá 1,5 folhas. Tá? Então, não dá para botar muita coisa lá. Tem que ser mais bem objetivos, assim. Tem que mostrar o porquê, Andriele, o porquê da importância desse tema. Por que vocês estão estudando? O que está acontecendo que justifica isso? Né? Então, é sempre a relevância. Lembram que nas bancas, geralmente, os professores dizem, esse tema é super importante, é super atual, é super relevante. Tá? Então, é isso que vocês têm que lembrar. Assim, ó. Ele tem que, como eu disse para vocês, não tem tema inédito, mas tem os que vocês vão fazer a partir do que vocês têm agora de tema. A roupagem nova que vocês vão dar nesse tema. Isso vai ser importante. Certo? Tranquilo? Tranquilo. Bom, qualquer dúvida, agora vocês fizeram o grupo, também pode ser ali pelo grupo, a gente vai respondendo. Vocês têm o aula, que vocês podem mandar mensagem, que eu também, como vocês, assim, nós também estamos direto no aula, tentando aprender ferramentas novas, fazendo cursos, então está todo mundo, assim, tentando se adaptar. Claro que vocês viram, né, que o aula está super instável, tem dias que a gente não consegue entrar, leva não sei quanto tempo para postar alguma coisa, mas eu acho que, assim, aos pouquinhos a gente vai conseguindo se adaptar e vai conseguindo passar isso, né,
e é importante que a gente não pare as atividades, foi o que eu falei no início, e depois a gente vai continuar, pelo menos a ideia é continuar o calendário, né? Então, a gente vai trabalhando, a ideia é que todas as quartas-feiras, né, a gente faça, no horário de aula, faça supervisão por aqui, tá? Eu não sei se eu preciso criar, agora eu não sei, eu vou pedir para vocês, eu preciso criar toda vez uma sala nova, eu acho, né? Eu acho que sim. Uhum. Tá, porque agora vai se gravar. Então tá, porque mas daí tá, eu crio o link e passo para vocês no grupo, para vocês poderem entrar e a gente ir conversando. Então, é importante, assim, que a gente continue, e qualquer dúvida vocês vão, porque a gente vai indo construindo esse material, tá? Isso que eu estava falando, também no aula, tem um local que diz mensagens, ali também vocês podem encaminhar mensagens. Então, eu acho que, assim, tem várias maneiras da gente continuar com a comunicação para que não interrompa esse trabalho, né? E agora, mais do que nunca, vocês têm bastante tempo, né? Não tanto, mas pelo mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Porque todo mundo resolveu agora fazer muita coisa, né? Eu estava falando com a Ed, eu disse, Ed, olha só o que a gente está fazendo, tanta coisa postando, e a gente também passa as tardes e metade da noite postando material para que não pare esse momento, né? Eu acho que a gente está estudando mais agora os alunos do que com a aula presencial. Olha, coisa boa. É bastante demanda. O que, Andriele? Com certeza, concordo com a Thaís. Muito mais. Muito se organizando com medo de perder algo, né? Eu fico com essa sensação sempre que está perdendo algo, está ficando para trás. Aí estou sempre ativa dentro do aula, para poder entender o que está acontecendo. E claro. Mas quanto aos prazos, né? Eu até ontem falei, os prazos, nós estipulamos ali um prazo, mas a gente pode ser muito tranquilo, a gente mudar o prazo, né? É importante, principalmente o TCC, é importante, assim, que a gente converse e que vocês vão escrevendo, isso que é importante, né? Porque daí depois a gente consegue mostrar, assim, o quanto a gente vocês estão conseguindo evoluir o tema de vocês, né? Então, bom, já conseguiram os objetivos, já tem agora a justificativa, já estamos pensando como vai ser a fundamentação teórica. Então, vai evoluindo e quando vai ver já está quase pronto o TCC, né? Foi bom a senhora ter falado isso, eu estava olhando aqui agora, eu vi que a senhora mudou o prazo da atividade do currículo, né? Do currículo Lattes. Era até o final. Pelo que eu vi da primeira vez, eu acho que era final de abril ou começo de maio. E aí agora a senhora botou para o dia 27? Porque eu tive que mudar em função, eu acho que é a primeira atividade semipresencial, não é? Eu acho que é, deixa eu olhar aqui, com ela aberta. Eu acho que é a primeira atividade. Isso, mas todos vocês têm o currículo? Não, vou ter que começar o meu do zero. Tá. Sim, eu já fiz, tá lá, já até atualizei. Tá, então tá, porque na realidade é só criar o currículo, eu até botei ali, criar o currículo e botar o link, eu acho que é o link que eu pedi, ou a cópia, né? Não sei se a cópia PDF. É a cópia. A cópia PDF, tá? É só fazer isso. Vai ser bem fácil de fazer isso, mas eu botei para o dia 27? Dia 27. Tá, eu posso aumentar para quando? Semana que vem? Pode ser? Poderia ser, facilitaria um pouquinho. Tá. Então eu aumento. Cursos ali, eu já tinha pesquisado antes, né, alguns currículos, e aí, tipo, dá para botar alguns cursos que a gente fez, assim, de extensão. Sim, vai todo, o currículo Lattes é toda a tua vida acadêmica, ela vai toda ali. Então, cursos que tu fizeste, organização de atividades, trabalho, tudo vai nessa, ali, tá? E tanto assim, quando tu faz um processo de seleção,
tu vai tirar cópia do Lattes, ou tu vai mandar só o link para as pessoas entrarem direto no teu Lattes, porque é um currículo online. E daí dá para acessar pela plataforma, né? Sim, eu tive, o primeiro contato que eu tive, na verdade, único, foi na primeira cadeira que eu fiz na Ubra, há uns 6 anos atrás, com o Ivando ainda. Mas daí, como era recente, assim, a gente viu muito batido. Tá, mas ali, ó, tá, é bem tranquilo. Tu vai lá no site do CNPq, tá? E daí, do lado direito, ali, tem criar currículo, isso, daí tu vai ali, ou segue aquele guia, que tu vai ver, assim, que ele tá bem fácil de fazer, tá? É importante que tu tenha os documentos, só isso, e depois tu vai acrescentando, porque todo dia tu pode ir botando coisa, tu entende? Ele nunca tá acabado. Sim, é sempre atualizando, né? Eu vi vários na internet já, sim, mas é tranquilo. Se tu faz alguma coisa, vamos supor, tu faz um curso, tu vai lá e atualiza, né? Tu publica um artigo, atualiza. Então, ele serve para isso, assim, sempre está atualizado. Oi, bebê. Tá? Oi? É o teu cachorro? Não, de quem é? Não sei, tem um cachorro latindo. Quem? É o teu, Thaisa? O meu tá deitado aqui nas minhas pernas. Mas tá dormindo. Deixa eu mostrar ele para vocês. Peraí, vem cá aqui. Eu não tenho. Eu também. Apartamento. Olha só. Tava dormindo, mas não, ele tá latindo. É o teu, Renata, então, que tá latindo? É aqui na rua. Se tiver algum som aqui, é miados. Ai, é gato. É cachorro e gato. Tenho 4 cachorros e 3 gatos. Uma rica criação. Claro, é verdade. E todos agora finados, ou não? Tem parte. Tô desde quinta-feira sem sair de casa. Não aguento mais. Coisa estranha, né? Eu gosto, sou uma pessoa que adoro ficar em casa, mas essa obrigação de ter que ficar em casa agora deixa a gente ansioso. É verdade. E no mercado é um evento agora. E como é que é? Segurada na boca. E pro mercado agora é um evento, né? É verdade. A gente inverteu completamente, né? A lógica. Mas eu sempre compro para 2, 3 dias, para não precisar ir todo dia. Né? Claro, é verdade. Eu também, eu não tenho saído. Bom, mas assim é melhor, né? Então tá, mais alguma dúvida, pergunta, gurias? Não, tranquilo. Não, tá tudo ok. Então consegui estabelecer meu tema. Vamos lá, vamos trabalhar, que vai dar tudo certo, a gente vai conseguir, vamos chegar lá na data. Eu até botei no plano já, eu acho que eu já botei as datas do comitê de ética, a gente já tinha visto, né? Que o comitê ele vai ter 2 datas. Opa, só um pouquinho. Uma que é no dia 10/6, tá? E a outra é 15/7, porque eu acho que, então, botei já no cronograma, assim, que né, essas 2 datas é bem importante, porque vai ter um encontro, eu acho que é em julho, tá? Então, essas são as datas limites para que vocês possam, quem vai para o comitê de ética, para que possa utilizar, possa estar pronto, né? Mas certamente a gente vai conseguir fazer isso antes. Sim, não, tem que ser. Olha, eu queria em maio agora, mas acho que maio ainda não dá tempo, mas eu queria... Não, mas eu acho que sim. Tá? Agora eu acho que está todo mundo trabalhando bastante, né? Como a gente não pode sair, tem que fazer alguma coisa. Sim. Vamos trabalhar um pouquinho, tá? Então, vocês podem botar a justificativa e já botar o sumário, que se já quiserem começar a parte da fundamentação, já seria bem legal, porque a fundamentação, ela sempre é também contínua, assim, é super dinâmica, vocês sempre vão estar mexendo na fundamentação,
porque vocês vão ler coisas novas e daí vocês vão mexer na fundamentação. É como lá no TCC2 também vocês vão estar mexendo na fundamentação teórica. Então, ela é uma parte assim, do trabalho que sempre a gente vai estar mexendo. Tá? E mesmo quando Renata, se é uma pesquisa bibliográfica, mesmo assim ela tem que ter uma fundamentação teórica. Tá? Bem, certo? Então, vamos trabalhar, e semana que vem a gente retoma essa parte e vamos começar a falar do método. Tá. Daí vamos retomar isso, vamos indo, vamos trabalhando. Tá? E eu vou arrumar ali no ambiente de aula para vocês poderem postar. Tá? E isso que nós fizemos, essa reunião, não é reunião, é hangout, né? Então, ela vai estar postada também no aula, tá? Ela está sendo gravada e depois eu vou postar lá para vocês o link e vocês vão ter o acesso. Certo? Certinho. Então, tá. Então, uma boa saúde para vocês. Agora é assim, né, que a gente se despede. Semana que vem a gente se encontra. Ficam dentro de casa, resguardados e vamos trabalhando, tá? Tranquilo. Boa saúde para vocês também. Então, um abraço para todos. Um abraço virtual para todos. Só assim. Abraço virtuais. Tchau, gente. Então, tá. Tchau. Vamos conversando, então. Tchau. Tchau. Desliga.